Olá, pessoas youtubéricas! Tudo bom com vocês? Meu nome é Stephanie Rocha e bem-vindos ao meu mundo. Meus amores, hoje eu trouxe a Gá aqui pra falar um pouco sobre o estilo de vida dela. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho um canal há 4 anos e que no começo eu tentei fazer educação alimentar com exercício. Eu até consegui, só que eu tive um problema no joelho e aí eu parei. E como tem muitas pessoas que acompanham meu canal pra buscar motivação e muitas vezes nem querem fazer a cirurgia bariátrica, eu resolvi trazer a Gá porque ela inspira muita gente, pelo menos me inspira. E eu acho bacana como ela evoluiu e, enfim, a Gá vai se apresentar. Sou a Gabriela Selle, amiga da Stephanie. Eu tenho 28 anos, sou estudante de nutrição e há aproximadamente 2 anos e meio eu passei por um processo de reeducação alimentar que mudou a minha vida. Tanto que hoje eu sou atleta fisiculturista e curso a faculdade de nutrição justamente por causa dessa mudança que eu fiz na minha alimentação. Por que você quis mudar assim? Você era magra, você nunca foi obesa, mas você tinha barriguinha, o rostinho também inchado, que eu lembro. Eu vou colocar foto pra vocês depois. Isso, nossa, gente. Eu era falsa magra, então quem me via de roupa falava, imagina, você é magra, não precisa emagrecer, mas sem roupa a gente sabe como é que a gente é. Eu tava passando por um processo de casamento, vendo todas as coisas, eu que cuidei de tudo. E aí eu vi no dia do meu casamento que eu tava bem rechonchuda. O rosto tava bem grande, peitão, aquela coisa, abração. E aí o que eu fiz? Assim que eu voltei de lua de mel, eu já tinha uma nutricionista marcada e eu queria mudar a minha vida dali em diante. Porque todo mundo quando casa tende a engordar. E eu fiz o processo inverso. Então eu voltei da minha lua de mel, na semana seguinte eu já tava numa Nutri. Ela montou um cardápio super simples, era apenas assim uma questão de adequar a quantidade, escolher os alimentos corretos. E nesse processo durou coisa de 4 a 6 meses, eu consegui eliminar 7 quilos. Desses 7 quilos, 6,5 quilos foram de gordura. Meio quilo foi de massa muscular, então foi um processo bem legal que eu consegui redefinir o meu corpo. Você já tinha feito algum, tipo, essas dietas malucas? Não. Você se via, tipo assim, ai, tô gordinha, tá me incomodando? Não, você nunca passou por esse processo? Na verdade, eu sempre tentava compensar no treino. Você sempre treinou? Sempre, desde os 18, 19 anos eu treino, só que eu treinava super errado. Então eu ia pra academia, conversava, treinava mais ou menos, saía da academia, passava pra comer um cachorro quente, passava pra comprar um McDonald's. Então ali tava tudo errado. Apesar de eu fazer atividade física, eu não dava atenção para alimentação, então isso era o que acabava com tudo. Então a partir daquele momento que ela me mostrou a dieta, escolheu os alimentos corretos, que eu consegui fazer a mudança efetivamente. Porque assim, até antes eu conseguia dar uma emagrecida, voltava e tal, mas dessa vez, de 2 anos pra cá, eu nunca mais voltei a engordar. Entendi, aí você começou a pegar mais firme no treino. Sim. Porque aí você viu que enxugou 7 quilos, preciso mudar meu treino. Exato, porque assim, você vai vendo as mudanças, e aí você vai se animando, quero treinar mais, quero treinar mais. E aí eu vi a perna definindo, o bracinho saindo. Claro que eu tive um acompanhamento, eu tinha um personal, mas era uma vez na semana só. Eu aprendi muita coisa. E aí com esse processo todo de mudança foi que eu me animei cada vez mais e continuei nesse caminho. E as pessoas, o que falavam pra você? Porque assim, eu escuto muito isso, porque quando eu decidi fazer a cirurgia bariátrica, eu falei assim, ai, mas você não é gorda, você não precisa fazer. O que você ouvia? Porque... Muito, Quem me via de fora falava, mas por que dieta? Você é magra. Só que ninguém entendia o processo que eu passava por dentro, de me olhar no espelho e de não estar satisfeita. Então, eu ouvi muito isso, mas logo que as coisas acontecendo, eu recebi muito incentivo também. Então, como eu mexo com roupa, trabalho com muita mulher, elas iam vendo as mudanças e elas também começaram a se animar. Então, isso me incentivava demais. Então, era uma troca, eu mostrando pra elas o que estava acontecendo e elas me dando de volta aquilo que eu precisava, sabe? Sim. Você casou, né? Casei. E seu marido, como que foi pra ele? Porque ele não tem dieta, né? Eu vejo no Instagram, quero Nutella. Como que é pra você isso? Nossa, assim, no começo, né? Porque o começo é o mais difícil. Hoje eu acho que você já consegue ter um equilíbrio. Muito difícil no começo. Eu tinha, assim, que pedir pra ele comer longe, ou evitava de comprar pra eu não ver em casa, porque senão eu queria atacar mesmo. Mas no início nem ele compreendia, então eu tinha que fazer a minha comida, que era arroz integral, franguinho sem óleo, sem nada, e a comida dele diferente. Só que como tudo na vida é hábito, ele aprendeu a comer direito também. Então hoje em dia ele me acompanha em muita coisa, seja no treino, na dieta, ele aprendeu a comer muita coisa que ele não estava acostumado antes.
Então eu consegui implementar isso na nossa vida. E de todo esse processo dessa mudança de educação alimentar, tinha alguma coisa que você sentia falta e que você não tirou? Tipo refrigerante, chocolate, alguma coisa assim? Então, na verdade, todo mundo sabe que eu sou uma formiga sumida. O que eu tive que fazer? Eu não consigo ficar sem doce, porque é algo que me faz, sabe, eu preciso, é fobia até. Então, eu substituí. Então, por exemplo, eu gosto muito de tâmara. Não sei se vocês conhecem a fruta. Ela é super docinha, super saudável. Então, quando eu tô fissurada por doce, eu vou nessa linha, numa tâmara. Doce de leite também, não posso ouvir falar. Aí eu vou num doce de leite zero. Tem diversas marcas no mercado que hoje em dia não tem mais aquele gosto de diet, né? Sim. Que fica aquele sabor ruim. Então eu consigo me virar muito bem com isso. Em época de preparação, no caso, né? Como eu sou atleta, eu preciso cortar essas coisas. Mas nesse caso agora, que eu tô ganhando um pouco de peso pra recuperar a massa muscular, eu consigo me dar o luxo de comer esse tipo de coisa. Entendi, você tem um dia do lixo. Uma refeição lixo. Esse é o grande problema, porque a gente segue a dieta a semana inteira direitinho, vai lá e jaca um dia inteiro. Sabe, a gente tá dando um passo muito grande pra trás. Então o que eu posso fazer? É uma refeição lixo. Então geralmente eu escolho os sábados, pego o horário assim da janta, 6, 7 horas e saio pra comer. Um lanche, uma pizza, aí eu me permito mesmo tomar um sorvete, comer um chocolate. É a minha refeição liberada, eu como a quantidade que eu quiser, mas depois eu já volto ao normal. Então assim, quando a gente faz dieta, esses momentos que a gente tem de fugir um pouquinho são muito mais prazerosos. O sabor é muito mais gostoso, a gente dá mais valor a certas coisas que a gente não dava antes. Eu passei coisa de 3, 4 meses sem comer feijão, e como eu senti falta e nunca foi tão saboroso na minha vida. Então a gente aprende a valorizar coisas que a gente não dava valor antes. Uma coisa que eu via sempre, quando você começou assim, era a questão da marmita, né? Na bolsinha. Sim. Você sempre leva. Levo em todo lugar. Quando eu comecei, eu tinha muita vergonha de abrir a minha marmita, aquele cheiro às vezes de frango, de ovo nos lugares. As pessoas me olhavam, o que essa louca tá fazendo? Só que hoje, com essa onda fitness, é até chique você levar marmita. Então, eu mesma tenho algumas marmiteiras, grandes, pequenas, que eu levo pra todo lugar. Então, se eu sei que eu vou passar um dia inteiro fora, eu como trabalho na rua, eu preparo todas elas e vou deixando na minha marmiteira, que ela é térmica. Deu horário, não importa onde eu esteja, se eu tô na rua, se eu tô no carro, se eu tô com cliente, eu até tento dar uma segurada. Mas assim que eu libero, comida. E a minha dieta é baseada em comida de verdade. Quem me segue no Snap vê é arroz, frango, batata o dia inteiro. Isso que eu queria falar, porque as pessoas acham que é só frango e batata doce. Não. Literalmente. Eu faço arroz integral, mas às vezes, em época de off-season, que é o que eu tô agora, eu como um arroz branco, eu como um macarrãozinho branco. É legal num processo que você tá emagrecendo, substituir tudo por integral. Mas como eu preciso ter fome, porque eu preciso comer mais agora, então eu dou preferência para esses alimentos refinados para abrir mais o meu apetite. Mas a gente tem uma diversidade de coisas, inclusive fruta entra como fonte de carboidrato, as batatas, não só a batata doce, a batata inglesa, a mandioca, a mandioquinha, a aveia é muito legal. E também não fico só no frango, como carne vermelha, como peixe e muito ovo. Muito. Dá uns 8 ovos no dia. Eu vejo as pessoas, quando começam a fazer reeducação alimentar, não se deixam permitir, por exemplo, ir numa festa. Como que foi esse processo pra você? Você ia, levava a marmita, ou você não ia porque era difícil pra você? Eu sempre fui. Eu sempre fui pra não ficar mal vista nessa questão de antissocial. Ai, que chata, ela já não faz mais nada com a gente. Então, o que eu fazia? Antes de eu sair de casa, eu já dava aquela forrada no estômago, comendo aquilo que estava dentro da minha dieta, e levava uma coisinha junto comigo, seja uma medida de whey, barrinha de proteína, qualquer coisa que pudesse me matar a fome ali, sem eu ser antissocial. E com o passar do tempo, você aprende a se alimentar. Então, por isso que a gente fala reeducação alimentar. Você sabe que você tem que comer, quais são as fontes que você precisa. Então, às vezes, num restaurante, eu não deixo de ir em lugar nenhum. Mas eu sempre opto por um prato mais leve, começo com uma salada, vou pro franguinho ou pro peixe, tudo pra não deixar de fazer as coisas com todo mundo ao meu redor. Outra coisa que eu acho legal, que eu queria que você falasse, é a questão de ver as tabelas dos produtos, sabe? Porque eu acho que você aprendeu muito isso na reeducação alimentar. Tem duas questões que eu gosto muito de bater a tecla. A primeira delas, caloria não é tudo. A gente tem que olhar a tabela nutricional e ver a quantidade de proteínas, carboidratos e principalmente gorduras que aquele alimento está proporcionando pra gente. De que maneira que a gente vai saber isso, se é bom ou se é ruim? Se você for ali na tabela, nos ingredientes, você vai ver
que os primeiros ingredientes são os que têm mais quantidade naquele alimento. Eu bato também na tecla da questão, eu não quero falar de marca, mas aqueles fits da vida que a gente acha que é saudável, que é super fit, tipo, eu vou engordar que tá com aquilo. arrasando, aquelas bolachinhas e tal. Se você olhar a lista de ingredientes, tem gordura vegetal, tem açúcar, tem polidextrose, tem 1 milhão de açúcares, todos disfarçados. Só que, na verdade, eles fazem tão mal como uma bolacha recheada normal. Então, assim, quando eu tenho que dar uma olhada nessa tabela, eu sempre faço uma comparação, vejo o que eu tô com mais vontade e qual daqueles alimentos vai me suprir melhor, entendeu? Então, é uma questão, assim, de você vai tendo o feeling da coisa, mas sempre observa a tabela nutricional e a lista de ingredientes. Teve algum alimento que você não comia por nada, e aí, na reeducação alimentar, você aprendeu a comer? Porque eu não comia legumes. E quando eu fiz a reeducação alimentar, eu comecei a comer, tipo, brócolis. Hoje eu amo brócolis, mas na época eu nem experimentava, tipo, não quero. Não, eu sempre tive uma alimentação bem farta, assim, questão de frutas e legumes, porque desde pequena eu tô acostumada a comer. Mas folha é uma coisa que não me pega até hoje. Eu tive que colocar, porque como você fica um pouco restrita na questão de nutrientes, principalmente em época de preparação, eu tinha que buscar outras fontes, né, pra eu não ficar doente, porque eu não podia ficar doente, porque senão eu perdi um trabalho de 6 meses. Então eu passei a comer mais folhas, hoje em dia eu gosto. Tem diversos molhos no mercado que são zero gordura, zero açúcar, zero calorias, que deixam tudo mais gostoso. Então eu abuso dos molhinhos, muito azeite, muito limão, pra poder comer com mais tranquilidade. Você tinha algum problema de saúde quando começou? Não, nunca teve. Não, eu tenho gastrite, tinha dores fortíssimas. Hoje em dia ela tá controlada por conta da alimentação, de 3 em 3 horas, exercício físico e tal. Não bebo, né? Não sinto nenhuma falta. O álcool, Você assim, bebia antes? Bebia, saía, entortava o E faz toda a caneco. diferença, cortar o álcool. Muita. A questão de inchaço, a questão da ressaca, disposição. Então não sinto falta nenhuma. Pra não te falar que eu não bebo nada, eu adoro um vinhozinho. Então à noite, no friozinho, eu tomo uma tacinha, mas coisa super leve. Teve alguém que te inspirou? Porque eu tenho muitas pessoas que me inspiram, assim, tipo, esses instafits, blog. Sim, verdade. Que querendo ou não, você vê, tipo, por exemplo, a Gabriela Pugliese, você liga, você acorda, vê ela treinando, você fala, Você quer também. vamos treinar, É entendeu? verdade. Teve alguém, assim, especial? E especificamente, não. Ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo admiração por certas pessoas que eu sigo até hoje, que eu faço questão de ver o que eles estão passando pra eu poder me inspirar também. Mas Instagram Fitness é algo assim que abre a nossa cabeça, a nossa mente. Eu tive contato com uma atleta na época que treinava comigo, que eu fiz a minha primeira consultoria, que foi com um atleta mesmo, que eu vi a primeira mudança no meu corpo. E a partir daí eu me apaixonei pelo esporte e busquei saber mais. Aí eu comecei a seguir uma série de outras meninas que nem são da minha categoria. Mas tem uma em especial, que é a Gabriela Cardoso Dezan. Ela é campeã mundial da minha categoria. E eu lembro que quando eu pensei em competir, eu mandei uma mensagem pra ela falando do meu sonho. E ela me incentivou demais, assim. Eu nem acreditei que ela pudesse me responder, porque é uma mulher da categoria dela. Fala, nossa, vai ter tempo pra mim? Uma simples mortal? E a partir daí ela começou a me incentivar demais, me deu muita dica de palco, de alimentação. Então ela é uma pessoa que eu faço questão de seguir, que é uma pessoa muito focada e eu procuro me inspirar nisso, entendeu? Na questão do foco e não necessariamente do corpo. Porque o corpo é nosso, a gente tem uma genética, a gente, lógico, consegue se melhorar 1000%, mas não adianta eu querer ser uma Graciane Barbosa, porque eu não tenho estrutura e nem físico pra isso. E pra quem tá começando esse processo de reeducação alimentar, qual que é a sua dica principal? Eu sempre falo pra quem me procura que é como matar um leão por dia. Essa batalha é nossa, só nossa. Ninguém vai comer por nós, ninguém vai treinar, descansar, porque tem tudo isso certinho. Se você pular uma das etapas, você não consegue chegar no seu objetivo. Então é assim, eu sempre peço, foca no objetivo, fecha seus olhos, veja onde você quer estar. Independente de qualquer coisa na vida, do que te falem, de você acordar desanimado, vai fundo, entendeu? Tem que ser determinado. É difícil pra mim também. Passa a vontade das coisas, passa um pouquinho de fome de vez em quando. Mas assim, o resultado ele é tão recompensador que quando você olha pra trás, você esquece toda a dor e toda a dificuldade. Você só vê aquilo que você conquistou e isso não há quem tire de você, entendeu? E hoje a sua motivação, você
quer mais? Como tá essa questão, autoestima? Ah, tá ótimo. Autoestima, e principalmente porque eu falei, depois que casa todo mundo engorda e eu continuo aqui, ó. Tô Mara. bem. Mas assim, como eu sei o caminho das pedras, eu não quero mais voltar àquele corpo de falsa magra, com a saúde mais ou menos, sem dormir direito. Hoje em dia eu acordo 6, 7 horas da manhã. Eu treino praticamente todos os dias, eu folgo uma vez na semana, que é pra dar um descanso, porque o corpo precisa. Mas eu pretendo continuar no esporte, não pretendo mudar de categoria ainda, mas assim, eu quero estar cada vez melhor, me superando, olhando pra trás e vendo, nossa, olha como eu era um ano atrás e olha como eu consegui ficar. Porque a gente é capaz de tudo. Gente, é isso. Essa foi minha conversa com a Gá. Eu vou deixar todas as redes sociais dela aqui embaixo, Insta, Snap, a página pra vocês acompanharem. Qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui ou ir na página dela e conversar, porque ela é super aberta pra isso. Amor. Verdade. Obrigada. Eu agradeço, Esther. Vou deixar aqui gravado pra você fazer um canal no YouTube com as Sim, dúvidas, principalmente verdade. agora que você tá fazendo nutrição. É Eu acho que você verdade. tem muito do que mostrar e falar. E eu tô aqui pra te dar toda a ajuda, toda a Obrigada, obrigada mesmo. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dê joinha se você gostou. Me sigam nas redes sociais. Um beijo. Arrivederci!